Voltamos, gente. Vamos lá, então. Biologia C, sistema endócrino. Nós terminamos a parte do sistema genital e agora a gente vai trabalhar um sistema que é muito legal, que é muito importante, né? Para a gente falar de sistema endócrino, é importante a gente começar, né, entendendo o que significa a palavra endocrino, né? A palavra endo quer dizer dentro, ou seja, envolve, né, algo que vai dentro do sangue. Não é uma glândula exócrina, é uma glândula endócrina que a gente vai estar detalhando aqui. A palavra crino significa secreção. Então, é uma secreção endócrina, é uma secreção que vai para o sangue, beleza? Por mais que a gente fale, por exemplo, de algumas glândulas aqui, como o pâncreas, que tem uma função mista, mas a gente vai dar ênfase nesse momento à parte endócrina, tá? Então, se tem aqui as glândulas endócrinas, a hipófise, que fica na base do cérebro, as paratireoides, que ficam atrás da tireoide. Nós temos o timo. O timo, gente, ele fica atrás do osso aqui, o osso externo aqui no peito, né? O timo, ele é muito desenvolvido na infância. Porque, veja, é na infância que a criança está programando o seu sistema imunológico. É na infância que a criança está pegando doenças, está tomando vacinas, e ela está ensinando o sistema imunológico dela a se defender, né? Produzindo anticorpos, ou através da vacina, ou através de doenças que ela pega. E aí, então, na infância, o timo tem um papel muito importante imunológico, tá? E aí, no adulto, o timo ele acaba tendo um papel importante também, mas ele atrofia. Ele não vai ter uma atividade tão grande quanto na infância. Temos as glândulas adrenais, também posso chamar de suprarrenais, que ficam sob os rins, né? E aí você tem as glândulas anfícrinas. Crina significa secreção, anfi significa dupla secreção. São glândulas que ora tem uma função que vai para o sangue, ora tem uma função que vai para o canal. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas secreta insulina, secreta glucagon, que vai para o sangue. Essa é uma função endócrina. Mas o pâncreas também secreta o bicarbonato, o suco pancreático, que vai para o duodeno, que vai para o intestino delgado, através do canal colédoco, junto lá que vem, né, a bile do fígado. E aí você tem os testículos e ovários. O testículo produz espermatozoide, que vai para o canal deferente, mas também produz a testosterona, que vai para o sangue. Os ovários produzem o óvulo, o ovócito 2, que vai ali para a tuba uterina. E já os hormônios estrógeno e progesterona vão para o sangue, né? São os hormônios ovarianos, estrógeno e progesterona. Então, aqui uma visão geral, né, das glândulas que a gente vai discutir, que a gente vai conversar um pouquinho a partir de agora. Sistema endócrino, vamos falar da principal glândula, gente, que é a glândula hipófise. A hipófise, ela tem mais ou menos o tamanho de uma ervilha, né, subdividida, de um feijão subdividido, onde ela tem uma porção anterior, que é aquela porção que está mais voltada para a frente, né, da cabeça do indivíduo, e a porção posterior, que é que ela está voltada mais para trás, né, um pouquinho para trás. A porção anterior nós denominamos de adenohipófise, a porção posterior denominamos de neurohipófise. Por que essa glândula é considerada uma das mais importantes? Porque ela produz hormônios tróficos. O que é um hormônio trófico? É um hormônio que ele vai regular outra glândula. É um hormônio que vai regular, que vai estimular outra glândula a funcionar.
Por exemplo, a adenohipófise produz o TSH, que é o hormônio tireotrófico, que regula o funcionamento da tireoide. Às vezes a pessoa está com problema no metabolismo e o problema não é na tireoide, o problema é na hipófise que não está estimulando a tireoide. Então a gente diz que a hipófise é como se fosse uma glândula mãe, né? Uma glândula que tem poder trófico, que produz hormônios tróficos. Mas vamos lá, porque a adenohipófise e a neurohipófise, elas têm informações importantes, tá? Aqui eu coloquei para vocês um esquema bem visual, para vocês entenderem quais são os hormônios que são produzidos e secretados pela adenohipófise. O GH, também chamado de STR ou STH, que é o hormônio somatotrófico, né? Soma significa corpo, né? Então, por isso, quando se coloca aqui GH, né? Se coloca lá o hormônio S, calma aí, coloca aqui o hormônio STH, que é o hormônio somatotrófico, né? A palavra soma, calma aí, a palavra soma significa corpo, corpo. Então, é um hormônio que vai ter ação no corpo. O GH está relacionado ao crescimento de ossos, de cartilagem, de músculos. Criança que não cresce, que está desenvolvendo ali um nanismo hipofisário, a gente regula esse nanismo, a gente trata o nanismo hipofisário com o GH. Por que uma criança desenvolveu ali o nanismo hipofisário? Está desenvolvendo, né? Porque ela não está produzindo GH em quantidade suficiente. E aí o pediatra vai solicitar que essa criança, então, faça uso do GH. FSH e LH são hormônios gonadotróficos, ou seja, o FSH no homem estimula a espermatogênese, ó, FSH. Guarde que esse S você pode associar com Spitz, que são de espermatozoides. Então, o FSH estimula a espermatogênese no homem. O LH no homem estimula a produção de testosterona. E na mulher? Na mulher, o FSH produzido pela hipófise vai estimular os ovários a ter ali o folículo estimulante, né? Então, ele vai estimular o crescimento folicular. O LH, na mulher, ele está relacionado ali à questão da ovulação. Quando o LH é máximo, coincide com o momento da ovulação da mulher. Prolactina, não tem como errar, né? Produção de leite. Prolactina estimula a glândula mamária a produzir leite, mas toma cuidado, uma coisa é produzir leite, uma coisa é ter leite, outra coisa é liberar o leite. Tem mulher que está cheia de leite, mas não consegue amamentar, por quê? Porque falta um outro hormônio, que é a ocitocina, que daí é produzido pelo hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Então, a prolactina garante a produção de leite e a ocitocina garante a ejeção do leite. Mulheres que acabaram de passar por um momento do parto e não podem amamentar, elas vão tomar o medicamento que vai inibir a hipófise a não secretar prolactina. Então, a mulher, não pode amamentar por algum motivo, né? Fez lá uma prótese mamária, né? Não pode amamentar, então o médico, para evitar, né, o sofrimento dessa mulher, vai dar uma medicação que vai inibir a hipófise dessa mulher e a hipófise não vai liberar prolactina. Então ela não vai produzir leite, porque ela não vai amamentar, né? Senão vai ficar lá com, né, o seio cheio de leite e sofrendo de dor, né? O ACTH, adrenocorticotrófico. Adrenocorticotrófico vai estimular as adrenais a produzirem, né, cortisol, adrenalina, noradrenalina. O TSH é o hormônio tireotrófico, produzido pela adenohipófise.
vai chegar lá na sua tireoide através do sangue e vai estimular a tireoide a produzir hormônio T3 e T4. E a neurohipófise produz quais hormônios? Aí que tá, ela não produz nenhum hormônio. Cuidado com a pegadinha. Os hormônios associados à neurohipófise são ocitocina e o ADH, mas quem produz é o hipotálamo. As células secretoras desses hormônios ficam no hipotálamo. A neurohipófise só vai fazer a secreção, mas não é ela que produz. A ocitocina é o hormônio importante para a ejeção do leite. A ocitocina é o hormônio importante para as contrações do útero no momento do parto. E a ocitocina é o hormônio da paixão. Aquele laço entre mãe e filho, né? Tem muita relação com a ocitocina. A bomba de ocitocina, né? Por isso que as mulheres vão relacionar a amamentação como um momento apaixonante da vida, por conta que naquele momento da amamentação ela estava com a bomba de ocitocina circulando no sangue dessa mulher. E é o hormônio associado a vínculos, né? A vínculos, a paixão, a questão importante. E aqui a gente pode falar da importância da mãe que passou por um parto de cesárea. Ela não tem uma bomba de ocitocina no corpo naquele momento. Por quê? Porque a ocitocina ela é o hormônio associado às contrações do útero no momento de um parto natural, normal. A mulher que passa por uma cesárea, ela não está com a bomba de ocitocina no corpo. Então, essa mulher vai ter que pegar a criança, né, colocar no colo, tentar amamentar essa criança, mas nas primeiras horas a criança não vai conseguir mamar. Por quê? Não tem leite saindo, não tem ocitocina no sangue da mãe suficiente ainda. Mas vai gerar um feedback positivo na hipófise. Quanto mais a criança estimular o mamilo, isso vai estimular cada vez mais a hipófise dessa mãe a liberar ocitocina. E ali, dali algumas horas, essa mulher vai estar com uma grande concentração de ocitocina, e aí ela começa, então, a ejetar o leite. Então, a gente pode comparar que uma mulher que passa por um parto normal, digamos que logo em seguida ela já consegue amamentar sem problema algum, porque ela já está com uma grande quantidade de ocitocina, porque passou pelas contrações do útero, né? Então, ela consegue amamentar rapidamente, logo depois do parto. Já a mãe, que passou por um parto de cesárea, não tem essa concentração de ocitocina. Então, a gente vai depender desse feedback negativo, positivo, né? Por que é positivo? Quanto mais a criança estimular, mais a hipófise vai secretar, mais o hipotálamo vai produzir. Então, quando o estímulo reforça a mensagem, a gente tem o feedback positivo, tá? E o ADH, também chamado de vasopressina, é o hormônio antidiurético que você começa a eliminar quando você não está se hidratando, né? Então, beba água. Quando começa a faltar água, né? Aí, gerando a sede, é o teu corpo gritando, beba água. E aí, a sua neurohipófise secreta o ADH para que os seus rins não eliminem muita água na urina. Então, vão reabsorver o máximo possível de água. E é por isso que a urina vai sair concentrada, né, ali, porque você está economizando água. Por que o cidadão que está tomando uma cachaça, vinho, cerveja, ele vai mais recorrente ao banheiro? Porque o álcool inibe o ADH. Gente, se o álcool inibe o ADH, a pessoa vai mais vezes ao banheiro. E aí, no dia seguinte, ela vai estar desidratada. E é a famosa ressaca, né? A pessoa perdeu muita água pela urina e entrou num déficit de, né, crise hídrica ali, a famosa ressaca, que, né, para quem já teve uma ressaca, deve ser, né, aí uma situação muito, muito ruim. Próxima glândula, o timo. O timo está associado à defesa imune na infância, maturação dos linfócitos T.
Por que eu chamo de linfócito T, Giovanni? Linfócito T, gente, ele é produzido na medula óssea vermelha, tá, associado ao tecido hematopoiético, e aí esses linfócitos T, que ainda são jovens, eles, ao passarem pelo timo, eles sofrem um amadurecimento. Então, por isso, denominados linfócitos T, porque eles são amadurecidos no timo. Tem aqui hormônios importantes, né? Quase não caem muitos aqui, mas são dois hormônios associados ao timo, né? A timosina e a timopoietina. Poietina, o que é poietina? Vem de poiese, né? Que está associado à produção de algumas substâncias importantes associada ao sistema imunológico da pessoa, né? Essa questão, então, do timo ser um órgão associado ao sistema endócrino, né? Mas ter também esse papel imunológico. Glândula tireoide é uma glândula importante para controle do metabolismo do corpo. Vamos dar um zoom aqui, né? Essa glândula que parece uma gravata borboleta aqui, né? A glândula tireoide, ela vai produzir dois hormônios, o T3 e o T4, associado ao metabolismo energético. Então, assim, cara, tô cansado, né? Tô muito sonolento, tô com a memória ruim. Meu, isso pode ser a tua tireoide funcionando devagar, né? Por quê? Porque esses hormônios em baixa, isso pode levar a um quadro de hipotireoidismo que tem relação com perda de memória, né? Que tem relação com cansaço fácil, muita sonolência, pouca energia, né? E aí, esses hormônios, então, são importantes. Às vezes se vê a galera da academia sempre buscando alguma coisa, né? Alguma droga, alguma forma de buscar mais um pré-treino, alguma coisa. E eu já vi, gente, até aluno meu, né, vindo perguntar, professor, estou usando um medicamento aí chamado Puran T4. Meu, isso é um perigo. Por quê? Porque o Puran T4, ele é um medicamento para quem tem deficiência desse hormônio e precisa, né, durante um período da vida, tratar a sua tireoide. Então, é um hormônio para tratar ali o hipotireoidismo. A pessoa que não tem hipotireoidismo e começa a fazer uso desse Puran T4, a ideia é, se eu usar o hormônio, eu vou aumentar o meu metabolismo energético. Mas a custo do quê? Né? Qual é o preço? Então, assim, qualquer droga, né, que uma pessoa de academia tenha interesse em utilizar, é sempre importante consultar o médico do esporte. Você quer ser um atleta? Então, peraí. Atletas do halterofilismo até usam algumas drogas, mas controladas e com toda uma base de estudo por médicos do esporte, né? Médicos que acompanham o atleta. Então, tem que ter todo um cuidado aí em relação ao uso desses estimuladores aí, tá, gente? E a calcitonina, gente, que daí não tem a ver exatamente com o metabolismo, né, mas com a homeostase do cálcio. A calcitonina ajuda a repor cálcio nos ossos. Então, quando você come alguma coisa que é rica em cálcio, você vai ter uma grande concentração de cálcio no teu sangue depois da digestão. E aí, o que você faz com esse excesso de cálcio no teu sangue? Você manda para as células, principalmente para as células ósseas, que vão armazenar esse cálcio, que vão repor aquele cálcio que talvez está em déficit, né? Então, o hormônio importante para fixar cálcio no osso é a calcitonina. Aqui eu trouxe um slide para vocês, para a gente falar ainda da tireoide. Ó. O bócio é um crescimento anormal da glândula tireoide. A geração de vocês talvez nunca viu isso daqui, pessoalmente, né? Quando eu era criança, eu lembro de aquela questão de namoro de escola, né? Eu tinha uma namoradinha lá, aquela namorada que a gente só dá tchau, né? E o pai dela que ia buscar ela na escola tinha bócio.
era uma coisa que chamava a atenção da gente, assim, né? O que esse homem tem, né, no pescoço, tal. E aí eles chamavam isso de papo, né? Era até uma forma não adequada, né? De, aquele fulano tem um papo, né? Que é o pescoço, com aquela bola no pescoço. Isso é um bócio, gente. É uma hipertrofia da tireoide, ó. Então, o bócio, quando a pessoa tem um quadro de hipotireoidismo, o que a glândula tireoide faz? A glândula tireoide, ela precisa, né, para que ela possa funcionar, de iodo. Porque para produzir o hormônio T3, né, ela precisa de 3 átomos de iodo. Por isso que é T3. Para produzir o hormônio T4, eu preciso de 4 átomos de iodo. Então, a glândula tireoide, quando a pessoa tem deficiência de iodo, e a gente tem dificuldade de encontrar iodo, tanto é que existe uma lei que obriga que no sal de cozinha venha acrescido de iodeto, né, de potássio. Então, a gente consegue obter iodo, a gente que vive aqui nas cidades, em grandes centros urbanos, longe do litoral, né, a gente não tem acesso a iodo facilmente na alimentação. Agora, quem está lá na praia, come peixe, come alga, né? E aí, nesses alimentos, a gente consegue obter iodo. Mas como a gente não come peixe todo dia, não faz parte do nosso cardápio com maior recorrência, quem vive em grandes centros urbanos, a gente repõe o nosso iodo pelo próprio sal, que é uma coisa que todo mundo consome. Então, olha que inteligente, né? O que todo mundo consome todo dia? Sal, né? E então vamos colocar iodo no sal. E aí é uma quantidade mínima que a gente precisa de iodo para evitar o bócio. A tireoide, num corpo que está com pouco iodo, o que ela faz? Ela hipertrofia para tentar absorver mais iodo, gente. Né? E essa hipertrofia da tireoide gera o bócio, que inclusive é mais comum em mulheres. Por quê? Porque a glândula mamária também usa iodo. Então, como nos homens a glândula mamária está inativa, nós homens não temos a nossa tireoide disputando com a glândula mamária, o iodo que está no corpo. Agora, nas mulheres, você tem a glândula mamária desenvolvida, disputando um pouco iodo, às vezes, que a mulher tem, e geralmente glândula mamária 2 contra 1, né, gente? O que a tireoide faz para tentar ganhar essa disputa? Fala, não, esse iodo é meu. Ela aumenta, né, de tamanho ali. Ela faz uma hipertrofia. Ó, como os hormônios da tireoide são produzidos, né? Então, você tem o T3, T4, ali, glândula tireoide, aqui a hipófise estimulando, né? Então, aqui você tem o TSH, tireotrófico, estimulando a tireoide a produzir mais T3, T4, mas vem um outro hormônio lá do seu hipotálamo, ó, que é o TRH. Então, o TRH do hipotálamo estimula a sua hipófise a estimular a sua tireoide, né? Uma reação em cascata. O hipertireoidismo, quando produz mais os hormônios do que o normal, então essa pessoa tem o contrário do hipotireoidismo, né? Se no hipotireoidismo eu tenho facilidade em ganhar peso, sonolência, problema de memória, né? No hipertireoidismo, a pessoa tem o contrário. Então, é uma pessoa super agitada, é uma pessoa que também pode desenvolver bócio endêmico, que é a hipertrofia da tireoide, mas também pode desenvolver o que a gente chama de bócio exoftálmico, que é aquele olho arregalado. Né? Então, bócio exoftálmico. Isso relacionado ao hipertireoidismo, que é uma hiperfunção da glândula tireoide. Aí aqui ele mostra, né, uma glândula tireoide com câncer ali. Paratireoide são 4 glândulas pequenininhas que ficam atrás da tireoide, tá, gente? Elas produzem o paratormônio. Se lembra que a tireoide produz a calcitonina? Pois bem, as paratireoides produzem o paratormônio, que fazem uma ação contrária da calcitonina. Enquanto a calcitonina ela fixa cálcio no osso, o paratormônio faz o contrário. Ele descalcifica o osso. Se você está em jejum e precisa de cálcio no sangue, onde que você vai buscar o cálcio? O teu osso também é uma reserva de cálcio. Então, quando a gente está em jejum
e a gente precisa de cálcio, a gente vai buscar esse cálcio onde? Nos nossos ossos. Então, as suas paratireoides, elas produzem um hormônio chamado paratormônio, que vai ativar células importantes ali, ó. Então, olha essa imagem aqui, ó. A gente chama de homeostase do cálcio. O que é homeostase? Uma palavra importante aqui, ó. Homeo significa igual. Estase vem de estado, estado igual, ou seja, em equilíbrio. Como que você mantém o cálcio em equilíbrio no seu sangue? Nível normal de cálcio no sangue. Aumento do nível de cálcio no sangue. Quando aumenta o nível de cálcio no sangue, a sua glândula tireoide produz a calcitonina, que vai mandar esse cálcio para os seus ossos, ativando os osteoblastos. Osteoblastos são células que ainda vão mineralizar, então elas vão usar muito cálcio. Isso está associado à fixação de cálcio no osso. Você também pode eliminar nos seus rins o cálcio em excesso. Então, a excreção de cálcio na urina. Então, você tem ali. E aí, você tem também a eliminação de cálcio, né? Pelo xixi. E aqui você tem, no contrário, a diminuição do nível de cálcio no sangue. As glândulas paratireoides. Aqui, acabei não falando, né? Aqui ele está mostrando o intestino delgado. A calcitonina, ela estimula o intestino delgado, gente, a absorver mais cálcio. Aumenta a absorção de cálcio no intestino delgado, mandando mais cálcio para o teu sangue. Agora, quando você tem diminuição de cálcio no teu sangue, são as 4 paratireoides, aqui em amarelinho, ó, que fica atrás da tua glândula tireoide, que vão produzir o hormônio paratormônio, que vai fazer o contrário, né, gente? Então, o paratormônio, o que você precisa? O paratormônio, eu preciso tirar cálcio do osso. Eu tô com pouco cálcio no meu sangue, então eu preciso buscar esse cálcio onde? Então, você estimula os seus rins, né? Você estimula o teu intestino. Aqui, né? Ali também tem uma função importante na absorção de cálcio, né? Mandando esse cálcio para o sangue. Ô, Giovanni, mas aqui o intestino também está mandando cálcio para o sangue. Sim, só que lembre-se, esse sangue vai ser filtrado. E se tiver muito cálcio, você excreta esse cálcio. Aqui não. Aqui, como você vai ter deficiência de cálcio, o cálcio que é absorvido no intestino, ele vai ser aproveitado no sangue, não vai ser eliminado na urina, né? E o paratormônio, ao invés de ativar osteoblastos, que tem função mineralizante, ativam os osteoclastos, que tem uma função contrária, uma função de desmineralização, tá? Quem usa aparelho ortodôntico, gente, o dente, né? A gente acha assim, o dente está se movendo, né? Por isso que dói. O dente, ele está conectado no osso. Então, basicamente, você vai tendo uma descalcificação de um lado e calcificação do outro, dando essa sensação que o dente se moveu, né? Então, isso tem ação, né, com o trabalho ali do paratormônio. Descalcifica e do calcitonina que calcifica, que mineraliza. Suprarrenais. As suprarrenais são 2 glândulas que ficam em cima dos rins, também chamadas de adrenais. Ela tem a parte da casca, que a gente chama de córtex, que é a parte mais externa aqui, né, como se fosse a casca, que produz hormônios como os mineralocorticoides, glicocorticoides e andrógenos. Mineralocorticoides, você vai ter aqui exemplo de mineralocorticoides. Você tem a aldosterona. Tá? A aldosterona, gente, ela quando a gente estudou lá o sistema excretor, ela é importante para a reabsorção de sódio, tá? Então, quando o teu rim percebe, né,
que tem uma baixa concentração de sódio, ele manda uma mensagem para a tua suprarrenal, que manda a aldosterona, que vai fazer com que o rim reabsorva da urina, então, para você não eliminar esse sal em excesso, reabsorva sódio para o teu sangue, tá? Os glicocorticoides, a gente tem o cortisol. E os andrógenos? Os andrógenos, a gente tem a função de produção de hormônios sexuais. Por exemplo, os homens não têm ovário. Onde que o homem produz estrógeno e progesterona? No córtex da suprarrenal. As mulheres não têm testículo. Onde que as mulheres produzem testosterona? No córtex da suprarrenal. Sim, nós homens produzimos hormônio feminino, mas uma quantidade pequena, no córtex da suprarrenal. As mulheres também produzem testosterona, uma quantidade pequena, mais ou menos 5% da quantidade que o homem tem de testosterona. Isso no córtex da suprarrenal. E aí na medula, que é a parte interna, né, a meiuca aqui, você vai ter a produção de adrenalina e noradrenalina. Quem estimula essa glândula suprarrenal ou adrenal, lembre-se, é o ADH, hormônio antidiurético, né? Ali, ADH, ACTH, né? Adrenocorticotrófico. ADH é vasopressina. ACTH, produzido pela adenohipófise, secretado pela adenohipófise. O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, ele vai estimular a glândula adrenal a secretar esses hormônios. Adrenalina, nós já sabemos, né? Tem a ver com a tensão, com o estresse, com o susto. E agora vamos falar do pâncreas, uma glândula anfícrina, uma glândula mista, associada ali, né? Digestão e controle da glicemia. Então, o pâncreas, gente, ele tem ali, né, a sua função endócrina com a produção da insulina e do glucagon. Cuidado que isso aqui cai muito no vestibular. Vamos falar de diabetes, né? Então, diabetes está sempre aparecendo no vestibular e Enem. A parte endócrina do pâncreas, você tem ali as células, né, das ilhotas pancreáticas, antigamente chamadas de ilhota de Langerhans. Hoje já não se usa muito esse termo, se usa mais o termo ilhotas pancreáticas, né? As ilhotas pancreáticas, elas têm células beta e células alfa. As células beta produzem insulina. E a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Por quê? Porque após uma refeição, você tem excesso de açúcar no sangue. Então, ela vai baixar a glicemia. Porque se após uma refeição eu estou com excesso de açúcar no sangue, a ação da insulina vai fazer com que a glicose vá para dentro das células, baixando a taxa de açúcar do meu sangue. Então, não esqueça, insulina tem uma ação hipoglicemiante. A referência é o meu sangue. Está aumentando ou está diminuindo a concentração de açúcar no sangue? Com a ação da insulina, está diminuindo a concentração de açúcar no sangue. E as células alfa, que produzem glucagon, é um hormônio hiperglicemiante, tá? Tem função antagônica. E para a gente fechar, hoje eu vou parar aqui com pâncreas. A gente para aqui, tá? Pâncreas, a gente tem aqui os ácinos pancreáticos. Também, né? Ali você vai ter uma secreção, só que agora não vai para o sangue, né? Ali, os ácinos pancreáticos, eles secretam para o canal, que vai lá para o intestino, tá? Então, essa seria a função exócrina do pâncreas. O que é a diabetes mellitus do tipo 1? A causa seria a redução das células beta do pâncreas, o que leva a uma diminuição da produção de insulina. Como que eu resolvo? Dando o hormônio para essa pessoa. Diabetes tipo 2. Causa redução do número de receptores de insulina nas células, nas membranas das células. E aí, a 8h23, acho que eu vou tocar mais um pouquinho aqui, acho que a gente consegue terminar. Temos ainda a glândula mista,
A testosterona produzida pelos testículos, né, gente? Então, assim, ó, lá na hipófise, o LH vai estimular as células de Leydig. Então, aqui no testículo do homem, tem as famosas células de Leydig. Não tem como errar, gente. O LH, que vem lá da adenohipófise, ó, LH, L começa com Leydig. Então, o LH estimula as células de Leydig dos testículos a liberar, então, a secretarem testosterona no sangue. E a testosterona está relacionada às características sexuais masculinas. Testículos sofrem influência dos hormônios FSH e LH produzidos pela adenohipófise. O FSH induz a produção de espermatozoide, a espermatogênese. O LH induz a produção de testosterona. Testosterona produzido no interior dos testículos pelas células de Leydig. Ah, não esquece isso, bem importante. E aí, os ovários, que produzem dois hormônios que, né, são importantes para a mulher, principalmente o estrógeno, que é antagônico à testosterona. Enquanto a testosterona é importante para o homem, o estrógeno é importante para a mulher, desenvolvendo as características sexuais femininas da mulher. E são dois hormônios também importantes aí para o ciclo menstrual. E terminamos o sistema endócrino falando de um hormônio que é a gonadotrofina coriônica humana, beta-HCG, o famoso teste para a mulher descobrir se está grávida. Pode ser feita pela urina ou pelo sangue, né? Fez o teste de farmácia lá, deu 2 risquinhos, significa que a mulher está grávida, né? Então, esse hormônio, gente, é incrível isso aqui, porque é o próprio embrião, a partir de um anexo embrionário chamado córeo, que dá origem à placenta. Então, a placenta vai produzir, né, por isso que é gonadotrofina coriônica, porque o anexo embrionário que dá origem à placenta é o córeo, né? E esse córeo, dando origem à placenta, a criança, é como se a criança tivesse, né, ali, e ao mesmo tempo produzindo esse hormônio, sinalizando para a mãe, mãe, não menstrue, porque se você menstruar, você vai me abortar. Então, é uma forma do embrião sinalizar para a mãe que ele está ali. Olha que interessante, né? Como que a natureza faz para a mãe não abortar essa criança? Naturalmente, né? Ela sinaliza através de um hormônio, dizendo, olha, não baixe os níveis de progesterona, porque se você baixar os níveis de progesterona, o endométrio vai descamar, ou seja, vai descer o sangue menstrual. E o blastocisto, o embrião que está lá se fixando no útero da mãe, ele desce junto com o sangue menstrual. E aí temos um aborto natural. Tá? Conseguimos terminar, gente, o sistema endócrino. Então aí a gente está, né, tá bem certinho no nosso tempo. Só na biologia A que a gente não trabalhou equilíbrio de Hardenberg, mas como aqui a gente conseguiu terminar, a gente está com tempo de sobra aí para a semana que vem, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Estou por aqui, tá? Para quem vem para a discursiva, vejo vocês às 9 horas. Tchau, gente. Até mais.